conversa com a equipe administrativa, ouvindo a nossa comunidade também, para que nós pudéssemos chegar a esse momento. Eu quero agradecer a vocês que estão, a Karina do Serra Nossa, Gerson do RS Com Leuv, Lucas Araldi do Semanário, Ney Vinhati da Difusora, a Kátia Bortolini do Integração da Serra, o Claudir Benini do Cidades da Serra, o Felipe e a Eduarda do Meu Bairro, o Marcelo do Notícias de Bento, e os que forem chegando, depois a gente vai fazendo menção. Então, como eu dizia, nós passamos esse período inicial estudando a casa e entendendo o funcionamento da mesma, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e fazer esse anúncio. O slogan que nós escolhemos para o nosso biênio foi o slogan "A transformação passa por aqui". Por quê? Porque nós entendemos que, como representantes legítimos da população, que estão aqui através do voto do povo, por óbvio é que nós também possamos dar o exemplo, possamos dizer à população que nós queremos sim transformar. A política, ela passa por um momento bastante delicado, e basta que nós liguemos a TV, ouçamos o rádio, ou abrimos a página dos jornais, e nós vamos ver que o momento político do país é um momento muito delicado. E eu acredito que o nosso exemplo, como gestores da Câmara Municipal, e nosso exemplo como vereadores, colegas vereadores que aqui estão e que fazem parte desse poder, talvez possa ser algo pequeno dentro do universo da política brasileira. Mas certamente é um passo que nós estamos dando à frente da Câmara de Vereadores para que isso sirva de exemplo e possa dar a demonstração de que nós queremos sim transformar e fazer a política ser entendida como essencial na vida em comunidade. Então eu vou passar imediatamente as medidas que nós já adotamos ou que iremos adotar dentro do biênio, claro, dentro de outras que no decorrer desses 2 anos também nós possamos fazer para reduzir os custos da casa, mas sem deixar de lado a prestação de serviços para a nossa comunidade, o bom atendimento da população e, acima de tudo, permitir com que os legisladores, os vereadores que aqui estão, possam desempenhar um bom trabalho, fazer o seu papel enquanto legisladores e fiscalizadores das ações do Executivo. Clara, é um prazer também tê-la aqui conosco, da Rádio UFSC. A primeira das medidas que nós já adotamos no início desse ano foi a implantação do turno único. Durante o recesso, nós já tínhamos o recesso parlamentar do dia 15 de janeiro ao dia 15 de fevereiro, e também adotamos o turno único. Nós ainda não temos uma estimativa de quanto isso representou de economia, mas em breve, com o fechamento das contas do mês de janeiro e fevereiro, nós iremos apresentar isso à sociedade. Mas por óbvio que a gente economiza, porque são menos horas dentro do nosso turno de trabalho. Nós trabalhamos até às 14h30, né? Esse foi o período em que nós trabalhamos diariamente, das 7h30 até às 14h30, né? 13h30. Então isso representou em torno de 3 horas e meia a menos durante o dia, e certamente a economia de luz, economia de água, economia da empresa que presta os serviços na área de segurança, enfim, uma série de questões que certamente ali na frente nós poderemos ver claramente os benefícios que isso traz à casa. Nós também optamos por, nesse primeiro momento, para que nós também possamos fazer uma análise das contas da casa, suspender a concessão de diárias. Todas as diárias da casa estão suspensas, tá? Incluindo as passagens aéreas, incluindo a inscrição em cursos, seminários, enfim, tudo que possa gerar custos à casa. Por quanto tempo isso vai se manter? Até que a mesa diretora, em conjunto com os vereadores, entenderem que seja necessário para que nós possamos ver os custos da casa e fazer uma análise desses custos, principalmente com relação a esse item. Mas eu posso dizer aos senhores que no ano de 2013 a Câmara gastou
e isso são dados abertos, tá? Que estão no site da Câmara de Vereadores, a Câmara gastou 264 mil em diárias. Eu só estou falando em diárias, não estão computados aqui gastos com passagens, nem com inscrição em cursos e seminários. Em 2014 foram 203 mil reais. Em 2015 foram 102 mil reais. E em 2016 foram 70 mil reais. Números arredondados e números próximos, tá? Isso também já dá uma demonstração de que os presidentes anteriores também já vieram adotando a redução dos valores de diárias, tá? E nós, dentro do ano de 2017, pretendemos reduzir ainda mais. Nós também, terceira medida a ser adotada é a racionalização do uso dos veículos da Câmara, para viagens da Câmara de Vereadores e, consequentemente, redução de despesas geradas por esses veículos. Para os senhores terem uma ideia, nos meses de janeiro e fevereiro, a Câmara de Vereadores não gastou nem R$1 com despesas dos veículos em combustível. Nós não gastamos nem R$1 com combustível. Em 2016, foram gastos 16 mil reais com combustível na Câmara de Vereadores. Quando nós falamos em redução e racionalização do uso de veículos, nós vamos falar automaticamente em redução dos custos de manutenção desses veículos, depreciação, horas extras e diárias dos motoristas também. Tá? Para os senhores terem uma ideia, e uma das maneiras de nós racionalizarmos o uso de veículos, um exemplo, para tornar isso mais claro. Num dia em que se precise ir até a capital do Estado, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, no Palácio Piratini, numa secretaria estadual, se 2 ou mais vereadores tiverem que ir a Porto Alegre, nós vamos buscar fazer com que os vereadores ou as assessorias possam ir com o mesmo veículo. Usando o mesmo veículo, ambos os vereadores, evitar que num mesmo dia 2 veículos se desloquem a Porto Alegre, mesmo que seja para finalidades diferentes, mas para Porto Alegre usando o mesmo carro. Uma das medidas já adotadas e que já se pôde ver o efeito prático da mesma foi o término da locação da sala comercial utilizada como anexo da Câmara. Era um espaço próximo aqui da casa, um espaço que era utilizado para acomodar 9 servidores da mesma. Nós fizemos algumas adequações internas e nós conseguimos desocupar 9 salas do prédio principal da casa. Então esses 9 servidores que ocupavam o anexo vieram para o prédio principal da casa, estão mais próximos da gente também, isso facilita a comunicação, isso faz com que nós não precisemos deslocar servidores fora do ambiente da Câmara de Vereadores, isso faz com que nós reduzamos o custo com energia elétrica, com água, com a locação comercial daquela sala, com serviço de monitoramento daquela sala, com gastos administrativos, toner, impressoras, material de expediente, material de limpeza, materiais que eram utilizados para o anexo. Tá? Espera-se que total médio do mês economizado seja em torno de 8 mil reais. Pode chegar a 8 mil reais por mês. Saudação ao vereador Cid, que aqui está, não sei se tem mais algum vereador, sintam-se todos saudados. Então, a economia mensal esperada é de próximo a 8 mil reais por mês, e se nós falarmos num ano, isso vai chegar próximo a 98 mil reais no ano. Nós também, na semana que se passou, já anunciamos o corte de todas as funções gratificadas percebidas por servidores concursados. Tá? Essas funções gratificadas, elas tinham um valor aproximado de 16 mil reais por mês. É bom ficar muito claro aqui, de que todos os servidores que recebiam as funções gratificadas desempenham um papel extremamente importante para o funcionamento da casa. O entendimento dos presidentes anteriores da concessão dessas funções gratificadas, certamente era o entendimento de que era necessário. E nós não estamos aqui dizendo que os servidores não são necessários ou que as funções gratificadas eram concedidas sem uma justificativa plausível. Existia sim a justificativa e aqueles presidentes entenderam que a justificativa da concessão das diárias era importante. Nós estamos pedindo um tempo
a esses servidores para que nós, como gestores dessa casa, possamos analisar a situação e, no tempo certo, baseados no nosso entendimento como gestores, fazer a concessão das diárias para quem de direito for ou quem nós entendermos que deva merecer aquelas funções gratificadas. Eu quero saudar aqui o J. Júnior, da Rádio Rainha, e também o Dedé Maravilha, da Rádio Maravilha Web, que aqui está. A Lara, já fiz a saudação. Também nós editamos uma resolução na última sexta-feira, eu acredito que ainda não deva ter sido publicada no Diário Oficial, mas será hoje, segundo me informa o Henrique, de que nós vamos limitar a concessão de homenagens, fazendo com que haja uma homenagem por gabinete, além de mais uma que será concedida pela mesa diretora no biênio 2017-2018. Então nós vamos ter um total de 18 homenagens concedidas pela casa em 2 anos, reduzindo a média anual. Se nós tomarmos os últimos 4 anos, nós tivemos uma média de 22 homenagens anuais, e nós vamos passar para 8 homenagens por ano. Isso vai fazer, no nosso entendimento, com que nós possamos conferir um caráter de maior importância para as homenagens e também valorizemos mais o momento da concessão da homenagem, reduzindo custos. Em 2016 nós gastamos aproximadamente R$ 5.400 com flores, R$ 7.500 com molduras e medalhas, totalizando um gasto direto de R$ 13.000 por mês, fora os gastos indiretos, com transmissões, segurança, limpeza, fornecimento de água, café, chá, questão da estrutura física, disponibilização de pessoal. Em 2013 foram 18 homenagens, em 2014 foram 14 homenagens, em 2015 foram 37 homenagens e em 2016 foram 19. Também nós iremos reduzir as cotas parlamentares de material do almoxarifado. Parece pouco, mas eu acho que todas essas medidas, em conjunto com as já anunciadas, elas irão representar, e nós queremos chegar ao final de 2017 com uma economia de próximo a R$500 mil, com essas medidas. Quando eu falo em redução de cotas de material, nós iremos reduzir a disponibilidade de folhas A4 para cada gabinete de 1.500 para 1.000 folhas por mês, além de regrar as impressões, que eram de 350 impressões coloridas, e elas passam a ser de 300 em preto, que é uma impressão muito mais econômica, e 50 coloridas. Também iremos suspender o abono pecuniário de férias. Tá? Dentro do nosso biênio, nenhum servidor irá receber o abono pecuniário de férias. Tá? As férias deverão ser gozadas. Além disso, é muito importante deixar claro que a Câmara de Vereadores já iniciou o ano com um orçamento muito menor do que o orçamento do ano de 2016. No ano de 2016, o orçamento da Câmara foi de R$ 13.500.000. Para o ano de 2017, o orçamento da Câmara será de R$ 12.500.000. Já é R$1 milhão a menos no nosso orçamento. Sabendo-se que constitucionalmente a Câmara teria direito a 6% do orçamento do município, no ano de 2016 o orçamento da Câmara foi de 3,1%. No ano de 2017 o orçamento da Câmara será de 2,63%. No ano de 2016 a Câmara de Vereadores devolveu aos cofres do Executivo R$ 2.326.747,22, ou seja, devolveu 20,82% do seu orçamento, do que havia subido em termos de recursos, já devolveu. Nós queremos também fazer com que a devolução de recursos do Legislativo para o Executivo
seja maior do que no ano passado, e nós vamos trabalhar para isso. Um pouco diferente nesse sentido, e que mesmo que indiretamente os vereadores, os 17 vereadores tenham participação na destinação desses recursos. Se nós devolvermos R$1, nós queremos que os vereadores sejam ouvidos e que, ao menos como indicação, seja dito ao Executivo de que maneira os vereadores gostariam que aquele recurso fosse investido. Nós não temos o poder de dizer ou de mandar ao Executivo da maneira como ele vai investir o recurso. Mas nós gostaríamos de indicar ao prefeito que R$1, ou 2, ou 100 mil, ou 1 milhão fosse investido naquilo que os vereadores entendem como prioridade. E podemos citar aqui as vagas, a compra de vagas em creches particulares que podem ser ofertadas para os moradores de uma cidade, recursos para a área da segurança, recursos para a área da saúde, recursos, enfim, recursos que os vereadores entendam que sejam importantes. Que fique muito claro, não é uma imposição e sim uma orientação dos vereadores ao Executivo, já que nós estamos devolvendo o recurso e certamente também o faremos com a participação de todos. Antes de passar a palavra aos senhores, eu também gostaria de dizer que nós iremos, dentro do nosso biênio, adotar medidas administrativas que visem uma melhor prestação de serviços. Dentre elas, já está em discussão e nós iremos colocar em prática um projeto de digitalização e guarda de todos os documentos da Câmara de Vereadores desde o ano de 1948. Nós temos papel na casa guardado e arquivado desde o ano de 1948. E nós sabemos que o papel, com o tempo, ele vai se perdendo. E nem todo mundo tem acesso a isso. E nós queremos que toda a população possa acessar toda a história da Câmara dentro do nosso portal, dentro do site da Câmara, e que também os servidores, os vereadores, os assessores tenham acesso a isso de uma maneira muito mais rápida e ágil. Eu acho que isso é preservação da história do Legislativo. E também nós vamos poder dar mais espaço, porque esse material todo ocupa bastante espaço aqui dentro e nós queremos racionalizar o uso do nosso espaço. Também já existe um projeto formulado, pronto praticamente, e que precisa de ajustes para ser posto em prática, que é a votação eletrônica, fazendo com que tudo que seja votado aqui seja votado eletronicamente, fazendo com que não haja ou não se possa errar nas votações e que também tudo já fique registrado eletronicamente. Uma outra medida que certamente, além de agilizar, vai fazer com que nós colaboremos com o meio ambiente e possamos agilizar as demandas do Executivo relacionadas à própria Câmara e relacionadas ao Executivo, é o envio eletrônico de proposições. Esse projeto também já está em prática. O Rogério, que é o nosso responsável pela informática da casa, já há muito tempo vem desenvolvendo isso, tá? Fazendo com que todas as proposições dos vereadores, indicações, requerimentos, projetos de lei, não precisem ser impressos para serem protocolados na casa, para depois virem a plenário para serem votados. A intenção é que tudo seja feito eletronicamente. Saudação também ao vereador Moacir Camerini, que aqui está acompanhando. Tudo isso seja feito eletronicamente, agilizando e também fazendo com que nós possamos gerar economia na casa e agilidade nos serviços. Nós estamos em tratativas com o Executivo Municipal para que as proposições que aqui sejam protocoladas eletronicamente também cheguem ao Executivo eletronicamente, dispensando o uso do papel, dispensando o deslocamento de servidores, dispensando o deslocamento de veículos. E nós pretendemos fazer com que tudo isso seja feito o mais rápido possível. A consolidação das leis também é deveras importante. Eu falei num discurso meu na Câmara de Vereadores na última quarta-feira que nós temos inúmeras leis, e são muitas mesmo, sem objetivo prático, sem uso prático. E nós queremos fazer com que haja, quem sabe, falava-se com a mesa diretora,
com que haja uma frente parlamentar que possa analisar, uma comissão, uma frente parlamentar que possa analisar toda a nossa legislação municipal, extinguir leis que não têm objetivo nenhum e juntar essas leis, consolidando as mesmas e tornando elas mais acessíveis à nossa população. Eu acho que essa também é uma medida muito importante que precisa ser adotada na casa. Pegue-se o nosso Código de Posturas Municipal, que é um código extremamente antigo e que serviu para uma época, mas hoje grande parte do mesmo já não serve para os dias atuais. Eu quero fazer aqui uma ressalva ao nosso departamento de informática, aos demais setores dos servidores da casa, devido à importância dos mesmos para o funcionamento da casa, mas o nosso departamento de informática, o nosso site especificamente, o nosso SAPL, ele é exemplo para o Brasil. Vários foram os eventos, Brasil afora, em que o nosso sistema foi utilizado como exemplo de sistema bem administrado e que pode ser utilizado de maneira clara. Há uns dias atrás esteve aqui a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, querendo conhecer o nosso sistema para ver como funciona, como é o protocolo dos requerimentos, das indicações, das matérias, como é o funcionamento e de que maneira isso vem a plenário para que eles lá possam utilizar de exemplo. Também, há poucos dias atrás, recebemos uma ligação da Câmara de Uberlândia, procurando informações sobre o nosso SAPL, querendo saber como funciona, porque lá eles utilizam já há bastante tempo o nosso sistema para eles, lá para que eles também, como referência do sistema deles. Nós também pretendemos que dentro do nosso biênio, os cursos de qualificação para os colaboradores da casa sejam feitos de forma, enfim, que nós possamos fazer seguidamente os cursos aqui na casa, mas que esses cursos sejam feitos internamente. Palestras, cursos de qualificação, cursos para os assessores, cursos para os colaboradores concursados, cursos para estagiários, para que todos possam prestar um serviço cada vez melhor à nossa comunidade. Mas a grande novidade é que isso vai ser prestado aqui, dentro da Câmara de Vereadores, que tem uma estrutura satisfatória e que essa estrutura, nos dias em que não houver sessão, ela possa ser utilizada para isso. Já no dia 16 agora, nós estamos trazendo um palestrante que irá falar sobre boas práticas de atendimento, sobre maneira de se portar, sobre maneira de atender bem a nossa população, sobre maneira dos servidores internamente conversarem, se tratarem internamente, para que nós possamos, ajeitando a casa internamente, fazer com que a nossa população seja a beneficiária de tudo isso. De maneira muito direta e falando, acredito eu que talvez até rápido demais, essas são as medidas que nós estamos anunciando no dia de hoje. Certos e sabedores de que muita coisa ainda precisa e pode ser feita. A nossa contribuição enquanto gestores do Legislativo Municipal, ela vai ser dada. E é o entendimento da população em menor ou em maior escala. Mas nós entendemos que nós precisamos sim fazer a nossa parte. Enquanto gestores da casa e enquanto legisladores. Nós temos 17 vereadores aqui. E na medida do possível nós estamos procurando ouvir a todos e na medida do possível nós queremos fazer com que as sugestões de todos, além das sugestões que vêm da nossa população e que estiverem ao nosso alcance, nós iremos fazer.